vez comigo nessa manhã de hoje, dando sempre que estamos ligados pelos fios dos nossos pensamentos, dos nossos desejos íntimos e pelas vibrações amorosas dos nossos corações. Mais uma vez, o meu agradecimento pela oportunidade que vocês me concedem de ter os seus corações com esse propósito divino de nos sentirmos essas criaturas de Deus e nos observarmos na intimidade dos nossos corações, que nós fazemos parte dessa natureza divina. Olhando aí pelas janelas, vendo esse sol exuberante, ao qual o Criador nos concedeu a oportunidade de estarmos reencarnados nessa ambientação reencarnatória, com essa natureza exuberante, nos concedeu a oportunidade de estarmos nessa ambientação, no lugar geográfico do planeta, onde podemos ter os maiores recursos a nos ajudar na nossa caminhada, espíritos simples e ignorantes, o caminho da angelitude. Amados, vamos todos nós com nossos corações abertos, sentindo na nossa intimidade a criatura divina que somos e a nossa conectividade com as vibrações superiores do amor, do fluido cósmico divino que envolve a todos nós. E nós, que aqui estamos nesse aprendizado do amor, e que pautamos pelas recomendações e os ensinamentos de Jesus, quando aqui esteve reencarnado conosco, e depois, com seu amor e misericórdia, o seu Consolador prometido a todos nós a sanar as nossas dores, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, do amor. Nesse aprendizado que Jesus, quando aqui reencarnou conosco, trouxe os novos paradigmas para a nossa evolução, substituindo o medo, a angústia, a insegurança, substituindo a vingança, o julgamento para o perdão, o amor, a benevolência, a gratidão, a bondade. E o farol das nossas vidas, o Divino Mestre, o sublime Galileu, que aqui reencarnou, brilhou conosco, a nos exemplificar o caminho a seguir na construção desse reino divino em nossos corações. E quando aqui esteve conosco, trouxe-nos, através das vibrações amorosas do seu coração e que ainda nos envolve, o paradigma de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Falou-nos da necessidade de perdoarmos, não uma vez, 7 vezes, mas 77 vezes 7, ou perdoar incondicionalmente. Veio nos trazer a afabilidade, a doçura como base das nossas relações. Por isso que quando nós começamos os nossos encontros nessas manhãs, nós buscamos, na nossa intimidade, fazer ficar latente esse Espírito Divino que somos e nos conectar com esses ensinamentos, com o coração amoroso e bondoso de Jesus, acalmar as nossas dores, a diminuir as nossas aflições, os nossos medos e as nossas inseguranças. Porque a cada dia compreendemos mais e sentimos mais esse Espírito Divino que somos.
E a cada dia entendemos mais a gratidão da oportunidade que nós nos encontramos de estarmos com a lei divina que rege essa escola planetária, a lei divina da reencarnação, onde nós aqui encarnados temos esse recurso divino físico de manifestação dos nossos espíritos imortais. Oh, meus amados, vamos todos nós, com nossos corações abertos com muito amor, em primeiro lugar, agradecer a Jesus, aos benfeitores amigos que patrocinaram a nossa reencarnação, aos espíritos que fazem parte da nossa família consanguínea, que são os nossos instrutores mais diretos do aprendizado do amor. A imensa gratidão por todos os sentidos e os atributos que trouxemos, a inteligência, o tato, o olfato, a visão, a locomoção. Agradecer a Jesus por tantas bênçãos de oportunidade, mas também a cada dia sentimos em nossos corações o quanto ainda temos que trabalhar com sentimentos, com vontades, com desejos, com impulsos que insistem a fazer parte das nossas criações mentais, dos nossos pensamentos. E que somos conscientes que esses impulsos, esses sentimentos que ainda carregamos, dificulta tanto a nossa evolução, a nossa conexão em definitivo com Deus, nosso Pai, a nossa conexão conosco mesmo, de sentirmos de verdade quem somos, o estado evolutivo que estamos, e principalmente no aprendizado do amor, a nossa conexão com aqueles que fazem parte da nossa vida, da nossa reencarnação, do nosso ambiente reencarnatório. Por isso aqui estamos mais uma vez nessas manhãs, a rogar-lhe, ó Jesus, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo, Senhor, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que todos os nossos atributos sejam em direção ao bem, que os nossos pensamentos e criações mentais sejam um fulcro de vibrações de compreensão, de tolerância e de amor. Ajuda-nos, Jesus, para que os nossos ouvidos sejam uma caixa acústica de recepção de palavras amorosas e bondosas, de compreensão, de tolerância, de concórdia e de paciência, e não mais uma caixa acústica de captação de julgamentos, de apreciação de frases inferiores. Ajuda-nos, Senhor, para que os nossos olhos sejam uma lente de percepção de tudo que é de bom e de belo em tudo e em todos, sem nenhuma exceção. Ajuda-nos, Jesus, para que a nossa voz, estão nas nossas palavras, sejam levar o estímulo, o incentivo, a ciência, a bondade, a concórdia. Ajuda-nos, Jesus, para que as nossas mãos sejam instrumentos de prática do bem, são de bondade e de valores do amor, do belo e do bom. Ajuda-nos, Jesus, para que a locomoção às nossas pernas nos leve a lugar a servirmos, a estarmos sempre prontos, a estarmos sempre disponíveis a amar, a ajudar, independente de em qualquer lugar que for. Enfim, Jesus, ajuda-nos para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos ser mais amorosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais bondosos. Enfim, ajuda-nos, Senhor, para que o campo energético dos nossos corações, conjugado com os nossos pensamentos, as nossas criações mentais,
sejam de levar estímulo ao bem e à bondade a quem quer que seja, por um segundo apenas que aproximar de nós. Que sejamos, Senhor, instrumentos do seu amor, a levar o convite a viver o bem, a bondade, o amor. Porque só assim, Senhor, como o Senhor nos recomendou e esclareceu, o Senhor era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai, à angelitude, se não fosse através desses sentimentos de amor, da construção do reino divino, na intimidade dos nossos corações. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre comentamos, especialmente nós que fazemos parte aqui no plano físico do nosso Hospital Escola Abraço Fraterno, ao qual é um pequenino núcleo de atendimento, de amparo, de evangelização da Colônia da Esperança, acoplado ao Hospital Esperança do nosso diretor, esse espírito sublime, magnânimo, o mestre professor Eurípides Barçanufo, que primeira escola espírita na modelagem da evangelização de espíritos, aqui na crosta do planeta Terra, em Sacramento, iniciou esse paradigma da evangelização de espíritos, e que, estruturado com a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, temos então como guia, como luz, como farol Jesus e o seu evangelho segundo o Espiritismo. E como sempre comentamos, os 5 livros da estruturação do Consolador Prometido, o evangelho então é a nossa conexão, a nossa conectividade com o ser divino que somos, com o amor infinito de Deus, nosso Pai. E então nós falamos que o nosso evangelho ele é o manual do usuário da vida e do viver. É a nossa conectividade, a ligação do ser que somos. E então, nós temos como forma de trabalho sempre fazer a nossa leitura, o nosso comentário, porque nesse manual, se algum dia nós tivermos que tomar alguma decisão, se estamos indecisos se aquilo que devemos fazer está correto, ou se aquilo que queremos fazer é o que devemos, é o que deve ser feito, aqui tem todas as orientações. E aí, seguindo a sequência, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 26, que intitula-se Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. O que toca as nossas consciências? Qual é a nossa relação conosco mesmo diante dessas palavras, dessa recomendação de Jesus? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Como tem sido isso nas nossas vidas? O que percebemos de todos os atributos que nós temos? Como nós temos utilizado os nossos atributos
que está conosco ao longo dos milênios aí da nossa caminhada e como temos utilizado ele na nossa vida. E aqui no Evangelho, lógico, Kardec, com os benfeitores superiores, deu o foco aqui ligado à religiosidade, né? Ligado aos nossos sentimentos de amor. E aí, então, tem como, digamos assim, como se fosse um resuminho do que vai escorrer no capítulo, né? O dom de curar. Preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita, né? Amados, todos nós temos consciência que nós temos o dom de curar. Curar no sentido não de violar o livre-arbítrio do outro e realizar ao outro algo que ele deseja, mas sim no sentido de ajudar, de contribuir para a concórdia, para a paz, para a vontade. E, falando então, vamos tocar no assunto aqui de algo que é um atributo divino de todos os nossos espíritos, como o tato, o olfato, a visão, a audição, a locomoção, que é a mediunidade. E aí ele fala, então, o primeiro item sobre o dom de curar. Então, segundo as palavras de Mateus, Jesus diz: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E aí, então, Kardec faz o comentário. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, disse Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação. Falando já um pouquinho nesse primeiro trecho, Jesus comentou então aqui de que dentro dos nossos recursos, como que nós temos contribuído para alguém que encontra conosco, que convive conosco no nosso lar, que convive conosco no nosso trabalho. Como tem sido a nossa contribuição? Como tem sido a nossa percepção? E aí ele continua falando algo que ainda, falando disso, sobre as preces pagas, que Jesus recomendou que deveríamos orar um pelos outros, porque orar é momento de conectividade e que não teria como alguém pagar para que o outro fizesse a conectividade que é inerente à energia, ao Espírito Divino que é. E ficaria complexo, porque se alguém pudesse pagar mais, poderia então ter mais recursos em relação a essa conectividade. Então ele disse, que nós deveríamos, ele falou, disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que escutava: precatai-vos dos escribas, que lhes exibem o passar com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos na sinagoga e nos primeiros lugares dos festins, que a pretexto de extensas preces devoram a casa das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Está falando, então, daquilo que é externo. Não está falando da intimidade do coração. Porque prece é algo tão íntimo, tão profundo, que não, vamos dizer, na realidade Jesus deixou o Pai Nosso para nós como modelo. Mas é uma interação, vamos dizer assim, é um fervor do seu sentimento, rogando essa conectividade,
para que você tenha condições de receber o que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, já coloca à tua disposição. Porque às vezes alguém pergunta, né? Então não preciso nem fazer prece, Deus sabe tudo o que eu preciso, por que já não me concede? Não, mas Ele me concede tudo o que eu preciso. Eu é que não dou sintonia. Eu é que não me conecto. E a prece é o recurso divino de nós, então, nos conectarmos para receber o que já fizemos para merecer e o que já temos como angariado, como benefício de oportunidade. Bem, meus amados, dentre tantas coisas, né, que nós podemos estudar no capítulo, especialmente, então, eu vou ler aqui, que nós vamos aprofundar um pouco mais, que é especialmente nós que estamos conectados com a doutrina espírita, onde o farol, a luz desse Consolador, que veio nos mostrar essa faculdade, esse atributo divino que todos nós temos, que é a mediunidade, que é uma percepção, uma conexão, um pouco além daquilo que os olhos físicos veem. E aí, então, vamos ler aqui, aí nós vamos trabalhar um pouco esse assunto, que é o que vai ser direcionado nessa manhã de hoje. E como dizemos sempre, é tão extensos os capítulos, que em um desses itens nós poderíamos ficar aí um monte de domingos. E aí a mediunidade gratuita no item 7. Os médiuns atuais. Pois que também os apóstolos tinham mediunidade. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem. Olha bem, para nos mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fica dela privado e passa a dizer, não tenho fé porque não pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que prenteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio. Bem entendido. A mediunidade não constitui privilégio. E se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Bem, meus amados. Então, como que nós vamos falar, então, para dar de graça o que de graça recebemos? Vou fazer algumas colocações aqui para que nós possamos esclarecer melhor, inclusive, né? Porque isso é um tema complexo, inclusive essa parte aí de dar de graça ou de cobranças, né, de valores materiais para os trabalhos realizados com os princípios, as recomendações, os esclarecimentos e o direcionamento da doutrina espírita. Então vamos só, para estruturar nossa mente aqui, colocar uma sequência, a primeira casa espírita, a primeira organização espírita surgida por Allan, montada e estruturada por Allan Kardec lá em Paris, em 1857, né? Onde estruturou-se toda essa doutrina e ela chegou até nós. Como é que foi a organização no plano material? Como é que é cumprido as leis humanas que regem o país ao qual a cidade ou ao estado? Então, como é que funciona? A primeira coisa é que essas instituições, e agora trazendo especificamente o nosso abraço fraterno, como é que é toda a parte das leis humanas que segue? Então, ele tem um estatuto bem elaborado do que é que nós fazemos, como é que nós fazemos e qual é o objetivo que nós fazemos. Com CNPJ, inscrição estadual é isento, inscrição da prefeitura é isento. E como é que é a manutenção? A manutenção com o aluguel, com a água, com a luz, com o telefone,
com a limpeza, com todas as coisas, é angariado pelos recursos dos trabalhadores da casa espírita. Então, não tem nenhum lá que tenha a profissão de ser espírita, ou de ser médio, de trabalhador da evangelização, ou de qualquer coisa nesse sentido. E o que nós temos lá? Todas as pessoas que nos procuram, procurando amparo, auxílio, ajuda, nós não recebemos nenhum tipo de paga e não aceitamos nenhum tipo de paga para as pessoas que estão lá estudando, fazendo tratamentos espirituais, recebendo orientações. Toda a estrutura é mantida dividida pelos trabalhadores e cada um contribui com aquilo que é possível. Porque nós temos que cumprir as leis humanas. Nós temos que cumprir, pagar todos os impostos e pagar todas as coisas. E ela é tirada de quem participa como trabalhador. Não aceitamos nenhum tipo de paga, de valor nenhum, por qualquer coisa que lá as pessoas participam. Bem, meus amados, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que buscar o objetivo dessa doutrina de amor e de paz e de luz. Essa doutrina de amor e de paz e de luz, para começar, ela é encantadora, porque de começo ela já agrega todos os conceitos religiosos do planeta. Por quê? Porque no início do Evangelho do Amor, trazido por essa doutrina espírita, ela tem como base, onde pode juntar cristão, muçulmano, budistas, todos os tipos de irmãos, porque ela tem como estruturação a base da afabilidade, da doçura, do perdão incondicional. Ou seja, ela tem a bandeira de união. Ela posta a bandeira de união de princípios de respeito e de amor. Então, qual é o objetivo do nosso abraço fraterno? É trazer recursos, trazer elementos, trazer substâncias, propostas de união, de afabilidade, de perdão incondicional e de amor. E isso, por quê? Perdoe-me até eu colocar assim para vocês agora, né? Porque eu estou aqui nessas manhãs de domingo com vocês, porque essa doutrina de amor e de paz e de luz me concedeu a oportunidade de que encheu o meu coração, que encharcou meu coração de gratidão. Então eu não venho aqui nesses domingos de manhã como apresentar como algo de alguém de sucesso ou como algo que alguém que se apresenta porque já tem o troféu. Não tem nada disso. Eu estou com vocês aqui humildemente como instrumento, encharcado do meu coração de alegria e de gratidão por todas as oportunidades benditas, e que então eu sou extremamente devedor, porque eu recebi isso por amor. Então eu estou extremamente devedor com todos que estão conectados comigo, porque eu tenho que compartilhar dessa bondade divina que preencheu o meu coração. E qual é o propósito do nosso abraço fraterno, então? Porque nós, nesse nosso aprendizado há milênios, aprendemos lá antes de Jesus, lá com Moisés e com tudo mais, e viemos caminhando. E nos últimos tempos, até lembrando aí, me vem à mente agora, Confúcio falando que tudo que nós fôssemos fazer, nós deveríamos dar o melhor de nós. Tudo que nós fôssemos fazer, nós deveríamos fazer da melhor maneira possível. E essa doutrina de amor e de paz e de luz nos traz o compromisso de doarmos do nosso amor, do nosso coração, esse esclarecimento, essa conectividade de que
Porque todos nós estamos procurando viver bem. Todos nós estamos procurando viver confortavelmente. É da lei divina. Mas o objetivo dessa nossa doutrina de amor e de paz e de luz e de dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos, além de nos conceder a oportunidade de viver bem, é nos trazer o compromisso íntimo dos nossos corações, com o propósito que nós fomos criados, que é de viver o bem. Compreendem o que é viver bem, o que é viver o bem? Vamos pensar assim simploriamente. Se eu vou sair na rua, que tipo de pessoas eu quero encontrar? Como eu gostaria de encontrar as pessoas? Como é que eu gostaria que as pessoas me tratassem? Eu gostaria, na repartição que eu fosse, onde quer que eu estivesse, eu gostaria de encontrar alguém truculento, com a cara ruim, com a cara fechada, grosseiro? Ou eu gostaria de encontrar alguém amável, dócil, e que, além de tudo, ofereça o de melhor que tivesse no coração? Digamos assim, se eu estou com uma aflição, com algum transtorno fisiológico, que eu vou ao hospital, qual é o médico que eu gostaria de encontrar? Tudo bem, é preciso que esse médico seja lá, que ele tenha lá, então, toda a experiência que a faculdade oferece de aprendizado. Mas então eu queria encontrar um médico bom. Se eu preciso de um trabalho de alguém da área de informática, eu gostaria de encontrar um profissional bom. Não quer dizer que ele... Não tem importância que ele tenha título de doutor ou não tenha título de doutor. Não tem importância, então, qual é a profissão. Importante é que ele tem que ter o quê? Viver o bem. E como nós temos vivido o bem na intimidade dos nossos corações? Estamos procurando viver bem. Com certeza, se todos olharem nos seus lares ou pela janela do seu apartamento ou qualquer ambiente que possa visualizar, tudo aquilo que está confortável. Mas como eu tenho vivido o bem? E é esse bem que Jesus está falando aqui na lição, de dar gratuitamente o que gratuitamente recebeu. Oh, meus amados. Então, todos nós somos esses médiuns que estamos apostos a viver o bem na intimidade dos nossos corações. Porque essa doutrina de amor e de paz e de luz, vocês podem perceber, inclusive no abraço fraterno, nós falamos isso para quem lá participa conosco. Lá nós não temos o intuito de fazer ninguém virar espírita. O nosso propósito de amar e servir lá é para despertar na intimidade de cada um o bem que ele carrega, a bondade que ele carrega, a compreensão que ele já carrega no seu íntimo. Porque a proposta da doutrina espírita, então, não é ter uma pesquisa ou fazer um levantamento. Quantos espíritas nós temos? Não, nós temos 1,5 milhão. A nossa meta é de 2 milhões. Nada disso. A nossa meta, o nosso propósito de dar gratuitamente é o quê? É a cada um que entre em contato conosco, que entre em nossos campos vibratórios. Sejamos estímulos de fazer vibrar na intimidade desses corações o bem e o amor que eles carregam. Inclusive, né, desculpa assim eu comentar, talvez até todos conheçam, só para descontrair um pouquinho, né? Uma história do Chico Xavier com uma senhora que ficou na fila, porque falar com o Chico e abraçá-lo não era fácil, tinha que ficar na fila por muitas horas, porque era muita gente que os procurava. E uma senhora ficou quase 1h30 na fila, e ela era espírita e tudo mais, né? E aí chegou a vez dela, então, de falar com o Chico. E ela falou com o Chico que ela estava com um grande problema.
O Chico falou, então, que ela falasse. Então ela falou assim, é o meu marido. O Chico falou assim, então, mas o que está acontecendo? Ela disse, o meu marido é ótimo. Ele é bondoso, ele é carinhoso, ele é gentil. Como homem, ele é digno, ele é honesto, ele é trabalhador, ele é correto, ele é prestativo. Como pai, ele é paciente, ele é amoroso, ele é tudo de bom. E o Chico olhando para a carinha dela, né, esperando ela falar. Mas então, Chico, qual que... Né, o Chico, então, minha irmã, mas qual é o problema, então? Aí ela disse, mas ele não é espírita. Aí o Chico deu aquele sorrisinho maravilhoso dele, né? Abraçou e disse a ela, minha filha, mas ele não precisa ser espírita, você é que precisa. Entenderam, então, o que eu quero dizer? Doar gratuitamente, fazer o bem, dar gratuitamente o que gratuitamente recebeu, não está ligado a essa seita, a esses conceitos, mas sim a viver o bem na intimidade. Porque o marido dela, com todas as qualidades que já tinha, por que ele precisa ser espírita? Ele não precisa. Então ninguém tem que ser espírita. Para exercer essa mediunidade gratuita de amor, ninguém tem que ser espírita. Porque isso é recurso divino, que está no íntimo dos nossos corações. Mas nós nos propomos a isso, a viver esse bem. Então, e para que nós possamos estruturar esse bem na nossa intimidade, meus amados, porque esse bem, ele só vai fluir, ele só vai fechar o circuito na nossa intimidade, nas nossas conexões, se nós estivermos sintonizados com o ser divino que somos. E toda a estruturação desse bem, ele começa, talvez seja difícil o que eu vou falar, porque eu sou ínfimo e eterno aprendiz. Mas da compreensão que a doutrina espírita nos trouxe do ser divino que somos é o seguinte: a estruturação desse aprendizado de dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos, ele começa aqui na estrutura do ser divino que somos, na nossa relação com Deus, nosso Pai. Então nós temos 3 tipos de relação: a relação com Deus, o nosso Pai, a relação de nós conosco mesmo e a nossa relação com o próximo, as nossas interações com o próximo. Inclusive Jesus disse, para ser feliz, viver feliz, mesmo um planeta de prova e expiação, como é que o planeta Terra, basta amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu não amo nem a mim, coitado do meu próximo que vive comigo na minha casa ou que trabalha comigo, se eu não amo nem a mim, né? Como é que eu vou amá-lo? Então, como é que é a minha relação com Deus? E outra coisa, essa estrutura da minha relação com Deus é que vai dar estruturação nas minhas 2 outras relações. Então, se essa minha conectividade com Deus, se eu não sinto na minha intimidade essa criatura divina que eu sou, com certeza, eu não consigo ter para comigo uma relação, eu comigo mesmo, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, com os meus defeitos, com as minhas virtudes, com as coisas boas que eu já tenho, com as coisas não boas que às vezes eu ainda sinto. Se eu não tiver a relação com Deus bem estruturada, provavelmente eu sentirei, que é muito comum, perdoe-me eu dizer, baixa autoestima. Vou sentir aflito e inseguro. Não vou saber lidar com o que eu sinto conforme os que convivem comigo fazem as coisas que fazem. O que eu faço com o meu sentimento? Agora, eu comigo, perante as influências que eu recebo, perante as ações dos outros. Porque se eu não tiver esse sentimento na minha intimidade, essa conexão comigo, na condição de espírito divino, de aprendiz do amor, da minha conectividade com Deus, que isso aí estrutura-se fé, como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou amar ao próximo se eu não consigo me perdoar nas minhas falhas, ter determinação, disciplina,
cuidado com o que eu penso, com o que eu sinto, em direção a todos e a tudo. Então, meus amados, a estruturação para que nós possamos dar gratuitamente está estruturado nesses 3 relacionamentos que nós fazemos diariamente conosco mesmo. Por isso, é que essa doutrina de amor e de paz e de luz, esse Consolador, veio trazer para a intimidade dos nossos corações essa compreensão, esse ser divino que somos. Amados, na intimidade mesmo dos nossos corações, o que temos feito com o que nós sentimos? Quem encontra conosco, quem convive conosco, sente, capta que tipo de vibrações nas nossas relações? Porque às vezes nós ficamos pensando, né, quando a gente lê o Evangelho, que, como ele disse aí, ó, nós temos o dom de curar, nós temos o dom de acalentar, nós temos o dom de proteger, mas nós estamos utilizando essa doação que foi nos feita como Espírito Divino? Como é que tem sido, desculpa que eu sempre falo, como é que tem sido o campo vibratório íntimo na nossa intimidade quando olhamos as notícias nas mídias sociais? Apontamos o dedo, fazemos julgamento, criticamos. Para que nós possamos sentir e trabalhar na nossa intimidade. Tem um referencial, desculpa, mas nós já falamos dele aqui, mas a gente acaba tendo que falar de novo, porque ele nos ajuda a nós entendermos o que é doar gratuitamente, o que gratuitamente recebemos. Se nós observarmos, como falamos em um capítulo, quando nós estudamos sobre a maior instrutora aqui no nosso plano de prova de expiações, né? Nossa maior instrutora, que é a chamada dor. A dor é uma instrutora que nos leva à movimentação íntima dessa percepção, porque a dor, ela iguala a todos nós. Se você achar mesmo que alguém é ruim, ou que alguém não deveria estar fazendo o que está fazendo, que alguém não deveria estar onde está, é só nós observarmos que a dor, ela nivela todos nós. Por exemplo, vamos dizer assim, nunca passei, mas com certeza. Por exemplo, a dor da cólica de rim. Será que a dor da cólica de rim da pessoa que torce para o Corinthians ou que torce para o Palmeiras é diferente? Será que a dor da cólica de rim para quem é do partido tal ou do partido político tal é diferente? Será que a dor da cólica de rim para quem é da religião tal ou da religião tal é diferente? A dor, ela é a instrutora que nos coloca no mesmo nível, independentemente do nosso cabedal de conhecimento técnico, integral específico, independentemente das nossas habilidades. Ela nivela todos nós. Então aí, quando em algum momento na nossa intimidade nós acharmos que talvez nós sejamos melhor que o outro, ou que o outro não deveria estar onde ele está, observemos. O que nós estamos feito com esse sentimento que nós recebemos gratuitamente do amor e da compreensão? E normalmente a dor vem nos convidar a essa reflexão, a esse sentimento, a essa compreensão. Por quê? Porque, inclusive, né, voltando aqui, sempre faço referência, porque eu aqui preciso aprender mais, lá no livro Céu e Inferno, item 16, né,
que fala sobre apenas os gozos da vida futura, onde, quando nós fizemos algo fora das leis divinas, nós temos 3 condições: arrependimento, reparação e expiação. Se eu arrependi, reparei, o que é expiar? É experienciar o que o outro experienciou nas nossas relações. Então, meus amados, o que refletir nessa manhã de hoje? Quando nós estamos falando, eu não sei se todos aí estão conseguindo sentir em seus corações a grandiosidade desse amor que vocês têm aí nos seus corações. A quantidade de recursos maravilhosos, divinos, que vocês poderão distribuir gratuitamente. Essa afabilidade, essa doçura, que é a estruturação do paradigma do nosso mestre. Então, essa manhã de hoje é um convite para fazer borbulhar, para fazer crescer, para fazer expandir esse amor, esses recursos que estão gravados nos nossos espíritos. E vocês estão percebendo aí, para que nós possamos concluir, que é independentemente do que eu faço, qual é a minha profissão. Se eu sou meramente, desculpa assim, né, o servidor mais olímpico que limpa o escritório, que limpa a casa, se eu sou o promotor de maior nome, se eu sou o juiz, se eu tenho meu mestrado, doutorado em outro país, em outra escola, não é isso o nosso amor. É aonde eu estiver, eu fazer, expandir em mim, gratuitamente, porque, meus amados, o que está pedindo além de você ser gentil e bondoso? De você se colocar no lugar do outro, o que você gostaria que alguém lhe fizesse se você fosse o subordinado, ou se você fosse o chefe? Você gostaria que fizesse se você fosse o prefeito, o governador ou o presidente? Como é que você gostaria que te ajudasse? Como é que você gostaria que fizesse por você? Faça isso. Na intimidade do seu coração. Coloque o ser divino que é esse movimento. Porque à medida que isso vai ocorrendo, eu não sei explicar para vocês, mas nós vamos ser, os nossos corações vão ser encharcados de gratidão. Por quê? Porque essa conectividade com o Criador sua estabelece, e você consegue estabelecer a você mesmo. E você consegue estabelecer com os que aproximam de você. Oh, meus amados, perdoem-me. Eu sou tão ínfimo e talvez não consigo, ainda não tenho recursos para tocar os vossos corações, envolver os vossos corações, mas esse é o meu desejo, é o meu propósito. De que a gratidão que encharca o meu coração possam chegar aos vossos corações e fazer expandir esse ser divino, bondoso. Não existe, nós somos criaturas divinas. Não existe melhor que outro e nem pior que o outro. Nós olhemos para nós mesmos. E mais essa manhã. Então, sentindo cada um no seu lar, o envolvimento desses espíritos amorosos e bondosos. Porque, amados, não esqueçam nunca, só o amor e o bem permanecem para a eternidade. O restante tudo é passageiro e transitório. As dificuldades, as dores, as aflições
são instrutores, recursos divinos para essa transformação. Sentindo esse amor, esse envolvimento, esse carinho, essa luz, a nos imantar nas nossas células perispirituais, com imensa alegria de viver, com nossos corações esperançosos, porque já compreendemos qual é a nossa parte, onde estamos. Que todos os nossos corações unam, formando esse campo energético com vibrações doces e amorosas, a alcançar o coração dos nossos benfeitores e ao coração magnânimo de Jesus, que é o representante divino aqui no nosso planeta, o nosso governador planetário. Que formamos uníssonos esse campo de vibratório de amor. Oh, Jesus! Mais uma vez formamos em nossa intimidade esses campos de amor. Em reconhecimento e gratidão, Jesus, por tudo nas nossas vidas. Especialmente, Senhor, para nós que estamos reencarnados. A mais bendita oportunidade por ser divino que somos. Reencarnamos e reencarnamos com os espíritos que necessitamos. Quanta gratidão, Senhor, pelo seu amor. Que todos nós, envolvidos nessas doces vibrações amorosas, possamos manter essa alegria pulsante na nossa intimidade e ter o olhar para com todos com as lentes do amor, com a afabilidade, com a doçura que Jesus nos transmite constantemente desde quando fomos criados. Que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. Que, através do Pai Nosso agora, em todos os lares, em todos os corações, deem sintonia, para que os benfeitores amigos magnetizem os copos de água, as garrafas de água, com os remédios que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. E em todos os lares, todos os espíritos encarnados e desencarnados, que os acompanham, receberão os passos energéticos de amor, a nos magnetizar, nos dando força, boa vontade e determinação no caminho de viver bem, mas principalmente de viver o bem na nossa intimidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como ainda falta um minutinho, né? Eu gostaria de trocar uma ideia aqui com todos, porque no próximo domingo nós temos o dever de cumprir as leis humanas, né, que regem a nossa sociedade, né? Nós temos, então, as eleições, e que cada um cumpra o seu compromisso com amor, com compreensão, com entendimento, com consciência. E aí estava pensando aqui
se nós teríamos o nosso encontro. E sinto na minha intimidade que sim, lógico, ninguém se preocupe, porque ele será gravado também, né? Se alguém quiser vê-lo depois. Mas, digamos assim, né? Eu estarei aqui a postos, né? E quem então não for atrapalhar em nada a cumprir o dever das leis humanas que regem nós aqui, que Jesus foi muito claro e nos ensinou isso muito profundamente. Temos que cumprir as leis humanas e as leis divinas. Quem não cumpre uma não consegue cumprir a outra. Lei é lei, né? Então, mas que ninguém se preocupe ou fique aflito se não puder participar. Mas, né, como eu sou o mais necessitado e preciso tanto do aprendizado, eu estarei aqui a postos a estar com vocês, tá bom? E mais uma vez, meu muito obrigado, imensa alegria, minha imensa gratidão em ter todos vocês. Peço perdão a todos, desculpa a todos, por não ter recursos ainda melhores para levar aos vossos corações, né? E mais uma vez, recebam o meu abraço apertado, o meu carinho, o meu afeto, a minha imensa gratidão. Muito obrigado.